Então, sétimo ano, muito bom dia. A gente vai voltar aqui com a correção da atividade da página 180 para adiantar o conteúdo de plantas, que é gigante. Parecia ser menor antigamente. E acho que agora deu certo. Qualquer dúvida, a gente vai respondendo juntos, tá, gente? Mas se vocês quiserem falar alguma coisa, tirarem alguma dúvida de alguma outra questão, podem estar falando comigo. Eu acho que a gente terminou da página 179. Bom dia, ele é o José, viu? Ele tá. Terminou. Terminamos? Beleza. Sim. Deixa eu mostrar ele. Abram aí o livro na página. Vai, você e o José, peguem o livro e abram a página aí na... Abram na página 180, você e o Alberto. Primeira questão. Raíssa, não conseguimos entender o que você está falando. Tá travando tudo. Raíssa, não dá para entender o que você está falando porque está travando. Não sei porque você está se mexendo, porque você se afastou do roteador. Então, vá para casa, dentro da casa, pegue o seu livrinho e vamos. Isso é muita comida que ela comeu no intervalo. Aí tá agitada. Vou tentar reiniciar, mas acho que agora melhorou. Acho que é porque ela se afastou do roteador. Eita, não. Dá não para entender ainda. Oi, Rian, bom dia. Bom dia, Rian. Galera, bom dia a todos que eu não dei bom dia pessoalmente, porque foram entrando posteriormente e eu não consegui ver. Só tinha visto a Iana, a Cauana entrou. Bom dia, Cauana. Bom dia. Muito bem. A Paloma falou já. O Rian falou agora. Bom dia, Rian. Bom dia, Arthur. O Arthur ainda não tinha falado. E a Raíssa está tentando melhorar a comunicação. Vamos nós. A terra de um vaso com plantas foi molhada com uma solução de fosfato radioativo, né? Após uma hora, as folhas apresentaram sinais de radioatividade. O que aconteceu, gente? As folhas começaram a brilhar. Foi regado com fosfato radioativo e 2 horas depois as folhas começaram a brilhar. Meu Deus, como vocês conseguem comer 2 pizzas, minha gente, e comer brigadeiro ainda? O que foi que aconteceu, gente? Que estruturas da planta entraram em ação para que as folhas, aliás, começassem a brilhar? O que vocês acham que aconteceu? Aconteceu respiração, fototropismo, diferenciação, crescimento ou absorção? Absorção. Absorção, muito bem. Arthur, volte para a sala de aula, por favor, e pegue o seu livro, pare de brincar. Se você não quiser assistir a aula, você se retira. Muito bem, gente. Aconteceu a absorção. Foi colocado lá o adubo químico, certo? Com essas partículas de brilho. A planta absorveu através da raiz, encaminhou isso pelo xilema e floema até a folha. E a folha adquiriu luminescência, né? No escuro as folhas brilhavam. Isso acontece, é bem tóxico, mas acontece. A planta aguenta por uns dias. Então a resposta é a letra E. Eita, computador. Letra E. Segundo. Segunda questão. Segunda questão. Um engenheiro agrônomo recomendou para um agricultor que utilizasse plantas com raízes fasciculadas para controlar a erosão. Essas plantas que também possuem folhas com nervuras paralelas são classificadas como quem? Gente, raiz fasciculada é aquela raiz onde não tem ninguém diferente, todo mundo é igual, a raiz de cabeleira, né? E folhas com nervuras paralelas são aquelas folhas que eu falei que são alongadas e as nervuras são uma do lado da outra. Isso é característica de planta monocotiledônea ou eudicotiledônea? Dou um décimo. Peraí. Sei não, precisa falar. Eudicotiledônea. Você acha que é... Sim. A Paloma acha que é eudicotiledônea. No livro de vocês é dicotiledônea, né? Gente,
Na verdade, é característica de monocotiledônea. A eude, ela tem principais, certo? Ela tem protagonistas, a dicotiledônea. A folha da dicotiledônea, ela tem formato de pena, então tem uma raiz, uma nervura no centro e nervuras pequenas que radiam dela. Então tem uma maior e as menores que dependem dela, a folha. A raiz é a mesma coisa, tem uma raiz grande no centro e raízes menores que dependem dela. Então, tanto a raiz quanto a folha seguem o mesmo padrão, de ter uma dominante, tá? Na monocotiledônea, não. Quando fala raiz de cabeleira, é porque todos os fios da raiz são do mesmo tamanho, parece uma peruquinha de palhaço, certo? E as folhas têm nervuras paralelas, porque as nervuras são uma do lado da outra, todas do mesmo tamanho, mais ou menos. Então, não há dominância na mono, certo? Então, nesse caso, ele pediu para plantar vegetais, né, com raiz fasciculada para segurar o solo e evitar a erosão. Ele pediu para plantar monocotiledônea, né? Milho, feijão não. Feijão é eude. Mas o milho é uma monocotiledônea muito boa para erosão e algumas outras plantinhas também. Certo? Inclusive, isso, um agrônomo passar isso, pode passar também um engenheiro florestal, recomendar esse tipo de plantio que faz bem para o solo. Então, nesse caso, é a mono, né? A letra D. São coisas que a gente tem que aprender, as características de uma e de outra, né? Tem uma tabela. Terceira questão. O tecido de uma raiz desenvolve-se a partir de quê? Olha, a planta em si, ela se desenvolve a partir de meristemas. A gente tem o meristema apical, que é de onde se desenvolvem as folhas, né? É já quando a planta está crescida. E temos o meristema radicular, né? Que é o da semente ainda, e tem o meristema e a sementinha vai nascer de lá. Então, nesse caso, essa questão, a resposta é a letra D, meristemas, tá? Todo o tecido de crescimento da planta é de meristema. Pode ser de baixo ou pode ser o de cima, né? A planta tem 2 zonas de crescimento. Tá? Essa parte de morfologia vegetal, ela é mais difícil? Essa eu confesso. Ela é difícil. Letra D. Quarto. Correlacione as regiões de uma raiz e suas respectivas funções. Vamos lá. Determina o crescimento da raiz. Né? Quem vai determinar o crescimento da raiz, gente, é a zona lisa. Deixa eu ir botando os números aqui, tá? O próximo, quem é que cuida da raiz? Quem cuida da raiz é a coifa, que é uma capinha de proteção, certo? É bem diferente daquela coifa que a gente tem nas cozinhas modernas, né? Que servem para espalhar fumaça. A coifa da raiz é uma capinha de proteção para ela deslizar no solo sem danificar as estruturas. Então, seria 1. A absorção de água acontece pela zona pelífera, por aqueles pelinhos que eu falei para vocês, né? Tem a raiz principal e tem os pelinhos que saem dela, tem a raiz fasciculada, que todo mundo é pelinho. Então, é 3. E, por último, 4, né? Onde surgem as raízes secundárias, né? Na zona de ramificação. 4. Então, a letra aqui é a C. Letra C. Isso, muito bem. Quinta questão. As raízes são estruturas essenciais para o vegetal, uma vez que garantem a retirada de água e sais minerais do solo. Até aí tudo bem. Algumas raízes, no entanto, são extremamente especializadas e atuam em outras funções específicas, né? Lembre que a função da raiz não é só absorver nutrientes. A gente viu lá no slide que tinha uma série de outras funções. Analise as alternativas a seguir e marque o nome da raiz encontrada em plantas de manguezais e que realizam trocas gasosas com o meio. Gente, essa faz parte daquela questão que eu pedi para vocês pesquisarem, que eu vou pedir, aliás, né? Eu ainda não tive tempo de elaborar o trabalho. Mas o trabalho vai ter 2 questões, uma sobre raiz e outra sobre caule. E vocês vão descrever lá. E serão questões abertas, então vocês vão ter que digitar, certo? Vocês podem pesquisar no Google, num site confiável, porque assim que eu clicar lá, ele já me diz exatamente qual é o site que você copiou a resposta. Então, procurem sites de qualidade. Ou vocês podem escrever com seus próprios conhecimentos ou copiar do livro, né? Do livro é sempre mais seguro, esse tipo de pesquisa em livros. Normalmente, se foi publicado, é seguro, tá?
Raramente um livro vai dizer alguma bobagem. Então, as raízes dos manguezais, elas são raízes especiais. Porque não dá para respirar dentro do mangue, porque tem muito enxofre e uma série de gases tóxicos. Alguém aqui já foi no mangue? Já. Já foram? Já pisaram? A gente fica com uma lama, né, até o joelho. Chega um momento que dá uma agonia e você acha que quanto mais você anda, você vai afundar até morrer. Mas, na verdade, não é assim, né? Se vocês já foram no mangue, lá perto do Rio São Francisco, Piaçabuçu, perto do Miaí também tem, né? Lá na prainha de Barreiras. Tava até falando nela ontem. Vocês vão ver que as raízes das Aracaju também, as raízes das plantas, elas ficam todas para fora. A gente até confunde com troncos das plantas, mas não são troncos, né? Dá para ver diferente que eles são, na verdade, raízes, né? Aquelas raízes estão do lado de fora, estão próximas da superfície, porque... Deixa eu ajeitar aqui. Porque a planta não tem como respirar ali dentro daquela água, daquela lama. Então, as raízes crescem para fora para conseguir captar o oxigênio do ambiente, porque dentro daquela lama não tem condições dela sobreviver. Então, não sei aí o que é que você está falando. Então, a gente tem que ver os tipos de raízes. É raiz suporte? Não, não chega a ser uma raiz suporte, né? Suporte todas as raízes são, mas não é a característica mais importante desse tipo de raiz de manguezal. É um raiz tabular? Também não, não é uma característica de raiz de manguezal, é uma característica de outros tipos de árvore mais comum. É um raiz de pneumatóforos? Pneu já parece com o quê, gente? Pneumático vem de ar, né? Então, pneumatóforos, né? Tá correta, porque é um tipo de raiz relacionada à absorção de ar, de oxigênio, no caso, né? Outros gases que a planta possa vir aproveitar. Então, a resposta dessa questão seria, de fato, a letra C. Não poderia ser aéreas, porque não são raízes assim, acima das folhas, né? E nem poderia ser austórios, que aí já é outra questão, outro tipo de coisa. Olha aí, pessoal, no WhatsApp. Tô ouvindo, viu? Silencie isso aí. Vamos ver. E acabou, né? Vocês copiaram? Que a gente vai para fruto e semente agora. Flor, fruto e semente. Aqui vai ser mais tranquilo, tá, gente? Vamos para o livro. A gente já estudou a função da flor e a função do fruto, lá naquele slide que eu mostrei para vocês. A função da semente é a seguinte, né? Ela é a unidade reprodutiva da planta, ela que vai dar origem a uma nova planta. Dentro dela, né, vai ter material para que a nova plantinha se desenvolva. Tem um embriãozinho lá com a plantinha, ela vai emergir da semente, né, como eu mostrei no slide. E o que tem lá na semente vai ser absorvido pela plantinha por um tempo, né? Depois, se não tiver mais nada de nutritivo dentro da semente, a plantinha vai começar a desenvolver raízes para começar a absorver os nutrientezinhos do solo e, posteriormente, criar folhinhas para realizar a fotossíntese. Aí a gente chama ela de mudinha e depois que a gente vai chamar ela de plântula, né? Ou plantinha. A gente vai dar uma olhada. A única coisa que eu quero... Sim. Aqui fala das estruturas, né, reprodutivas da planta, que a gente também já viu lá, o gineceu e o androceu. O gineceu é a parte feminina, aquela parte mais central da planta. Deixa eu ver. Eu não vou ter um slide disso. Deixa eu ver se eu tenho uma figura. Um minutinho, viu, gente? Deixa eu achar aqui uma figura. É disso que rato gosta? É isso aí. Por favor, desliguem esse WhatsApp, minha gente. Tá dando para ouvir. E toquem. Mulher chata da desgraça. E desliguem os microfones, por favor. Isso tudo sai no vídeo. Eu vou colocar... Eita!
Professora, Oi, Raíssa. Tô desligando o seu microfone porque todo mundo tá vendo professora, tá aqui. tudo ok com a senhora? Tá. Raíssa, se você continuar ligando o microfone, eu vou remover você da sala, entendeu? Vamos aqui, gente. Deixa eu achar aqui a figura, tá? Só para título de ilustração. Tá aqui. Então, a função da semente é dar origem ao novo indivíduo e a função da flor é atrair polinizadores, né? Depois que a flor é fecundada, as pétalas caem e dá-se origem ao novo fruto, ao fruto que vai dar origem ao novo indivíduo, né? Vocês já viram um pé de manga florido, né? Ele tem umas florzinhas muito discretas e alguns meses depois surgem as mangas. Eu acho que agora é a época que o pé de manga deve estar florindo, o pé de abacate está frutificando e o pé de manga deve estar florindo. Eu não sei se vocês já visualizaram isso. Alguém aqui já viu uma flor de manga? Eu Né? já, professor. É uma inflorescência, né? Que no caso é um ramo de flores. Quando vocês verem plantas que botam um monte de flor de uma vez só, em um talo só, um monte de flor, a gente chama aquilo ali de inflorescência, que é um conjunto de flores. Quando você dá aquilo ali para uma pessoa, você não está dando só uma flor, né? Você está dando um buquê. Acho que a margarida, por exemplo, é um exemplo de inflorescência. Tem muitas florzinhas dentro. Acho que era assim, eu não me lembro, mas tinha uma planta bem interessante que eu achava que era uma flor só e na verdade era um conjunto de flores. Eu tenho aqui no meu quintal também. Bem bacana, bem linda. Vamos lá. Deixa eu achar agora aqui. Pronto. Aqui é a foto da flor. Vocês estão visualizando? Sim. Aqui, gente, é a parte positiva. Toda vez que vocês verem esse símbolo com a cruz, é feminino, tá? A mulher sempre carrega a cruz. Minha professora disse isso e eu nunca esqueci. E o símbolo com a flecha é o masculino. Então, partes femininas da flor. A gente tem o estigma. Vocês estão vendo aqui essa estrutura, tá? É um cano muito alargado e aqui, né? Ele tem uma dilataçãozinha que é onde fica o ovário e o óvulo. Quando for fecundado por uma parte masculina, um grão de pólen de uma outra planta da mesma espécie, que vai entrar por aqui, aí esse óvulo vai ser fecundado e vai dar origem ao embrião, depois vai virar uma semente. Ou dar origem à semente e vira um embrião, tá? Essas são as partes de uma flor. Eu acho que é praticamente o mesmo desenho que vocês têm no livro. Não é 100% igual, mas é muito parecido. Então, a gente tem partes femininas. O estigma, o estilete, que é o cano, o ovário e o óvulo, tá? Partes femininas. A gente tem o filete, que é esse fiozinho, e a antera. Dentro da antera ficarão os grãos de pólen. Vocês lembram que eu disse que uma flor não pode se autofecundar? Porque senão não vai ter variabilidade genética, vai ser só um clone. Qual é a estrutura que normalmente as flores usam para que não aconteça a autofecundação? A antera. Você lembra qual era a estratégia que ela usava para não promover a autofecundação? Para o inseto não reinar aqui e acabar colocando grão de pólen dela mesma dentro dela. Qual era o mecanismo que ela usava para tapear ela a si mesma? Eu não me lembro bem, professor, mas se não me engano, a parte feminina ela adormecia mais cedo e a masculina demorava mais, não era? Exatamente, muito bem. É exatamente isso. Eles têm idades diferentes entre os sexos. Se a parte feminina estiver madura, a masculina não estará, né? E se a masculina estiver madura, a parte feminina não estará. Tudo isso para evitar que os insetos ou outros agentes polinizadores cheguem e acabem promovendo uma clonagem, certo? Então, as plantas são indivíduos muito, muito sofisticados nessa questão de reprodução. São muito inteligentes, por incrível que pareça. A gente vê ali um vegetal, né? Parado, que não responde aos nossos estímulos, só responde aos nossos cuidados, mas que tem todo um aparato aí de truques para sobreviver. Então, a gente tem órgãos da planta, né? Aliás, órgãos da flor. A gente tem o receptáculo,
que vai receber as pétalas e sépalas, essa estrutura aqui. Temos o pedúnculo, que é o cabinho da flor, né? É uma estrutura que surge ali do caule. Nós temos as sépalas e as pétalas. Pétalas sempre serão coloridas e as sépalas, ele sempre será esverdeada, né? Porém, a pétala, gente, também é folha, né? Uma folha que se modificou, né? Para atrair animais. Então, ela recebeu pigmento, recebeu uma textura diferenciada, recebeu perfume, tudo isso para atrair agentes polinizadores. Então, a planta, ela se transmuta com a intenção de atrair agentes, tá? O fruto, como vocês já sabem, a partir do momento que isso aqui é fecundado, esse ovário aqui, estão vendo essas paredinhas em verde? O verde mais escuro, né? A gente tá verde água e o verde mais escuro. Isso tudo aí começa a se desenvolver. O ovário, o fruto, ele é a hipertrofia do ovário. Então, ele é o crescimento do ovário da planta. Ele vai crescer, 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 gerar a polpa para proteger a semente no interior. Então, a planta, como ela produz glicose, né, através da fotossíntese, normalmente os frutos serão doces, né, ou adocicados. Então, ela vai produzir esse fruto para proteger a sementinha dentro, né? Além de proteger ela de agentes invasores, como insetos que podem vir a comer, ela também vai garantir que alguém extraia o fruto e leve para um outro local e assim ela irá se reproduzir por toda parte, né? Então, a gente tem ali no nosso fruto reservas nutritivas das plantas. Então, elas trabalham muito, elas se gastam muito para produzir o fruto. Na época de flor já é muito difícil para ela. Imagine gerar um fruto, né? Uma plantinha pequena, uma florzinha, dar origem a um fruto e segurar ele por bastante tempo até que esteja maduro, né? Ela só solta o fruto naturalmente quando ele atinge a maturação. Então, a planta sabe até o momento exato, né, em que concluiu ali toda a parte dos nutrientes para soltar o fruto. É como a mãe, né, que sabe que precisa amamentar o filho pelo menos até os 6 meses, né? É o ideal para que ele consiga sobreviver bem. A planta sabe por quanto tempo ela tem que segurar seu fruto para que ele consiga se desenvolver bem. Se ele for arrancado verde, ainda há uma grande probabilidade daquele fruto não dar origem a uma nova planta, né? Porque faltam hormônios ali, faltam substâncias nutritivas, e por aí vai. E a semente pode acabar se danificando e não dando origem a uma planta. Então, normalmente, só solta da flor quando já está maturado. Certo? É extremamente interessante. O fruto ele é dividido em endocarpo, né? Mesocarpo e pericarpo, que são a polpa, que está no meio, o endo, que é a semente, e o pericarpo, que é a casca. Como a gente vai poder ver aí na página 186. A gente também tem vários tipos de frutos, né? Frutos mais secos, frutos mais carnosos, né? Como os frutos secos, a gente pode usar como exemplo a noz, o milho, o arroz, são frutos secos, né? O amendoim é relativamente seco, né? O fruto do amendoim é a casca. A gente come do amendoim a semente, né? Interessante. O arroz é um fruto que a gente come cozido, né? O milho também. E frutos carnosos ou frutos suculentos, aí esses a gente conhece de cor, né? Manga, goiaba, que gente, não tô conseguindo lembrar de frutos aí. O morango é um pseudofruto, o caju também é um pseudofruto. Maçã. Maçã, salvo me engano, é um pseudofruto também. Na verdade, eles não são frutos, mas a maçã acho que é um fruto. O morango não é um fruto, sabe, gente? O fruto do morango são aquelas bolinhas amarelas. Ali, tudo ali é só uma estrutura para tapear os predadores. Mesma coisa do caju. O fruto do caju é a castanha, do cajueiro. O fruto é a castanha. O caju em si, ele é só uma secreção que a gente come, né? Mas não é exatamente o fruto. Não é exatamente o objeto de proteção ali. É como se a planta usasse aquela parte adocicada para tapear os predadores, fazer com que eles ataquem a parte adocicada e não ataquem o fruto, que é a castanha, né? Onde a semente vai estar localizada. Então, o fruto é bem interessante, é bem complexo. Banana, né? Um fruto bem legal também. Então, vamos lá para a atividade agora. A sala vai até que horas? 10h40, né? Vamos para a atividade. Primeira questão. Deixa eu voltar agora aqui para cá de novo. Eu estou iludida, achando que tinha terminado o conteúdo de plantas. Ai, ai.
Deixa eu apagar aqui, viu, gente? Vocês copiaram, gabaritaram aí no livro a resposta da atividade do página 180? Sim. Ótimo. Sim. Sim, sim, sim. Vamos lá. Primeira questão. A TV PG 184. Temos dois tipos de flor, né? A primeira, relativamente pequena, com vertículo floral não atrativo e grandes anteras, que ficam pendentes para fora, né? E a segunda é com pétalas largas, vistosas e coloridas, né? Nectário significa que ela tem néctar, que é aquele líquidozinho doce das plantas, que atrai muitos insetos e seres humanos também. E glândulas odoríferas com gânglios que cretam néctar e produzem cheiro. Então, tem dois tipos de flor. Uma florzinha sem graça, com pétalas pequenas, que não tem néctar e nem cheiro. E tem uma flor frondosa, grande, com néctar, com cheiro e muito colorida, né? Então, a gente tem esses dois tipos de flor. Agora, respondam. Que planta está mais adaptada à polinização de animais, gente? Quem vocês acham que vai chamar mais a atenção dos animais? A plantinha 1 ou a plantinha 2? Acho que é mais bonita. A mais bonita, né? A mais exuberante, é a planta 2, né? A que tem cheiro, porque o cheiro atrai insetos, principalmente se o cheiro for adocicado. Inseto ama cheiro doce. E tem néctar, que é o alimento deles, né? Um inseto pousa numa flor em busca de néctar, né? Insetos como as abelhas, eles precisam disso para desenvolver o mel e tudo mais. Então, com certeza é a flor 2, por apresentar estruturas mais adaptadas. As estruturas são o quê? Odor, né? Néctar e cor, né? Quanto mais exagerada for uma flor, mais atenção ela vai chamar. Até nossa mesmo, né? Muitas vezes a gente está fazendo uma caminhada, uma passeata, a gente para observar, para colher, às vezes até para fotografar uma flor, porque trabalha muito com a nossa mente, né? Próxima página, né? Segunda na página 185. Sobre o fruto, responda. Já vai acabar. Calma aí. Qual é a importância evolutiva para as plantas do aparecimento do fruto? O que é que vocês acham que o fruto beneficiou? Quais as consequências do fruto? Ai, gente, pensem um pouquinho. O fruto ele serve o quê? Para proteção da semente, né? Ele também é um atrativo para a propagação das plantas. Vocês sabem o significado da palavra propagação? É espalhar. E se espalhar. Exatamente, se espalhar. Então, o fruto é um incentivo do desenvolvimento da agricultura. Na verdade, a gente deve ao fruto, né, o desenvolvimento das angiospermas, o fato de a gente ter uma casinha hoje, né? Foi elas que deram o insight lá no homem pré-histórico de que, olha, eu posso ficar aqui. Se eu cultivar meu próprio alimento, eu não preciso ficar me mudando constantemente, né? Então, o fato da gente ser hoje, como é que a gente chama? Qual é o contrário de nômade? Sedentário, né, e fixo, a gente deve às plantas, né? Porque através do desenvolvimento da agricultura, a gente conseguiu fixar a residência em um determinado local, certo? Então, o fruto incentiva, né, o ser humano a propagar a planta. Então, a gente trabalha para ela, assim como todos os outros animais. E ele também é uma estrutura de proteção muito eficiente, né? Não é à toa que as plantas que têm fruto dominam o planeta. Letra B, né? Qual grupo de plantas possui frutos? Qual dos 4 grupos de plantas, gente, possui fruto? Angiosperma. Angiospermas, muito bem. Lembre que a própria palavra angiosperma é anjo e esperma, que significa semente. Anjo, semente, então é semente protegida, né? Anjo significa proteção.
Eu acho um nome muito bonito, angiosperma. Vamos lá. Segunda. Vou botar o nome do meu filho. De angiosperma, aí também você já tá pedindo bullying, né? Bota de Flora. Eu acho Flora um nome tão lindo. Flora, Eva. As minhas amigas só botam nomes assim para os filhos. É Eva, Flora, qual foi o outro que é bem? Maíta, que é rainha da mata. Tem Jade, que é uma pedra, né? Então só bota esse tipo de nome. Pérola, são só nomes assim. Biólogo é muito criativo. Qual é a parte do fruto que está sendo apontada por uma seta? Essa é a parte da polpa, né? Que normalmente a gente come. É a parte do meio, que está entre o endocarpo, que é a parte interna, e o pericarpo, que é a parte externa. A parte do meio se chama mesocarpo. Tá bom, gente? É a letra A, né? Vai dar tempo de responder essa. Na página anterior tem a resposta. Mesocarpo. Era a única questão que eu lembrava no vestibular que meu professor ensinou. Ele ensinou sobre frutos. Que tipo de fruta é esse? Esse é um fruto carnoso que está sendo apontado ou é um fruto seco, minha gente? O que é que vocês acham? Carnoso. É um carnoso. Isso é o quê? Quem sabe o que é isso? Já comeram? Dizem que é bom. Eu particularmente não gosto. Pêssego? É pêssego. É pêssego. Eu nunca comi. Ele não é natural daqui, né? Então a gente come mais ele em calda ou em comidas sofisticadas, né? Eu não gosto. Parece o filho de uma maçã que namorou uma manga. Então, ele é um filho de uma maçã com uma manga, porque ele parece com as duas. Ele tem estrutura de maçã, mas a moleza de uma manga. E a calda, né? A maçã não é tão suculenta como a manga. Então, ele é como se fosse o casamento de uma manga com uma maçã. Eu achei meio... Sabe? É como comer os dois misturados, até o sabor lembra isso. Então, não sou muito fã, gosto mais de frutos mais azedos. Então, por hoje é isso. E eu vou deixar para casa para nós corrigirmos amanhã, se Deus quiser, a última atividade de planta. Vai mandar foto? Hã? É Não, pra não, mandar foto? precisa não. A gente corrige amanhã todo mundo junto, tá, gente? Da página 190 até a 193. Aí, finalmente, a gente terminou planta. Amanhã a gente Amei. tá? Então, não se atrasem, venham. Beijo, gente. Até mais. Certo? Vou mandar Tchau. lá no grupo. Tchau, tchau. Tchau. Eita, eu Tchau. fechei a apresentação, nem vi se vocês coisaram. Que droga. Vou fazer um print. Pronto. Agora sim. Agora tchau. Já. Tinha que ser eu.